Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Quem acompanha o São Paulo nos últimos anos vê agora um filme repetido, repetitivo e triste. O São Paulo lutando contra o rebaixamento, diminuindo o preço dos ingressos para ter mais torcedores, para tentar fazer a diferença em casa, para tentar a sobrevivência na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda não é um desespero, mas pode se transformar, faltando 13 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Faltam 13 jogos, a começar esse confronto direto, dificílimo, lá contra o Ceará, amanhã no Estádio do Castelão. As duas equipes estão com 31 pontos ganhos, a apenas 5 da zona do rebaixamento. Jogo que vale demais. O presidente Júlio Casares informou que nas últimas horas que vai reduzir pela metade o valor dos ingressos em alguns setores específicos do estádio do Morumbi. Exatamente para ter mais apoio da torcida, se bem que, e isso precisa ser dito, a torcida do São Paulo em 2022 tem sido um capítulo à parte. Até quando a direção resolveu aumentar nas alturas o valor dos ingressos em jogos de mata-mata, sobretudo Copa Sul-Americana, também teve aí a majoração na Copa do Brasil. A torcida compareceu do mesmo jeito. Agora, os valores serão reduzidos pela metade. O setor específico, que é o setor coberto, cadeira superior norte, a redução é de 50%. O valor cheio de R$50 já chegou a custar R$100 em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Então, a inteira agora 50, obviamente que o estudante paga a metade desse valor. São aproximadamente 3 mil lugares. Já existem setores mais populares acima da cadeira, o setor amarelo, em que o preço é de R$30 e, claro, o estudante pagando a metade, R$15. É para ter ainda mais apoio da torcida nos jogos que ainda restam em casa no Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta eu vou falar dos jogos que ainda restam para o São Paulo, tanto em casa quanto fora de casa, para você já fazer as suas projeções aí, tá bom? E até, se quiser apoiar o time, fazer a sua economia para ter condição de fazer isso. Para você que está na capital paulista, para quem está longe, é ter que torcer à distância mesmo. O São Paulo deve ir com força máxima para os jogos que antecedem a decisão da Copa Sul-Americana. A decisão vai ser no dia 1º. Antes disso, o São Paulo tem 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Ceará, amanhã às 16h, no Estádio do Castelão, em Fortaleza. O Rogério Ceni conhece muito bem tanto o adversário, quanto o clima, quanto o estádio do Castelão. Inclusive a torcida também, que deve apoiar, e é sempre assim, apoia maciçamente. O São Paulo já teve dificuldades contra o Ceará em competições eliminatórias esse ano. Vamos lá, vinheta no ar para falar dos jogos que ainda restam. E caneta e papel na mão para fazer conta. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Pois é, acontece de novo. Será que foi um carinho para a torcida essa redução do ingresso ou foi uma necessidade, quase um desespero? Fazendo conta, não fazendo de conta, os jogos que ainda restam para o São Paulo. Vou começar pelas partidas fora de casa, tá bom? Além do Ceará, neste domingo, amanhã, portanto, no Castelão, o São Paulo tem, no dia 6 de outubro, o América em Minas Gerais, depois, no dia 15, o Palmeiras no Allianz Parque, jogo duríssimo, depois, no dia 22, o Juventude em Caxias do Sul. O São Paulo já sofreu contra o Juventude, chegou a estar perdendo por 2-0, conseguiu empatar, então esse jogo é contra o Juventude em Caxias. Dia 5 de novembro, contra o Fluminense, do Fernando Diniz, que foi eliminado pelo Corinthians. O dia 5 de novembro lá no Maracanã, e aí encerra a última rodada, a 38ª, vai ser lá em Goiás, contra o Goiás, no dia 12 de outubro, imaginando que lá tem o goleiro Tadeu,
que costuma fazer grandes jogos. As partidas em casa que devem ter redução no valor dos ingressos. A começar, esse jogo contra o Avaí, que vai ser na próxima partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, antes de viajar para Córdoba, na Argentina, para decidir o título da Sul-Americana contra o Independiente del Valle, time do Equador. Depois, no dia 3 de outubro, depois, quiçá, o São Paulo já campeão da Copa Sul-Americana, tem esse jogo contra o Coritiba, mais um jogo em casa. Outra partida em casa no dia 9 de outubro contra o Botafogo. Mais uma em casa, dia 25 de outubro, contra o Atlético Goianiense. No dia 28, em casa contra o Atlético Mineiro. E no dia 8, o último jogo do São Paulo em seus domínios, dia 8 de novembro, tá? Não vai ser... A última partida, eu já falei, vai ser 12 de novembro contra o Goiás. No dia 8, o São Paulo joga em casa contra o Internacional de Porto Alegre, tendo essa redução no valor dos ingressos. Bom, depois da desclassificação na Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni falou sobre a decisão da Copa Sul-Americana de ter que ganhar sempre essa necessidade do São Paulo de ganhar os próximos jogos, ganhar a Sul-Americana, porque aí muda de status, aí ganha uma vaga para a Libertadores, conquista uma vaga para a Libertadores do ano que vem, e aí o Rogério Ceni falou sobre tudo isso, sobre a projeção e como é que vai o time para esses duelos, a começar para esse jogo contra o Ceará. Lembrando que o Gabriel Neves está de fora machucado, assim como o ótimo zagueiro Arboleda, assim como o Nicão, André Anderson e também o menino Caio Mateus. Rogério Ceni falando sobre o expediente que ele vai usar nos jogos que antecedem essa partida importantíssima contra o Independiente del Valle, valendo o título da Copa Sul-Americana, o São Paulo voltando à final de um título internacional depois de 10 anos, quando o Rogério era o próprio goleiro, São Paulo campeão da Copa Sul-Americana naquela oportunidade. Rogério Ceni precisa vencer, hein? O problema é que eu escuto essa palavra tem que vencer, mas faz tempo que eu escuto, sabe? Hoje eu também tinha que vencer, né? E nem sempre a gente consegue vencer, essa é a realidade. As pessoas têm que, uma coisa entre expectativa e realidade, o que você pode e o que você consegue no final. Eu acho que a maior preocupação, primeiro, é em recuperar jogadores e analisar um time que consiga, pelo Castelão, lá é dureza, lá é quente, é pressão, o Ceará precisando de torcida também, assim como a do Fortaleza, são torcidas que comparecem, né, estádio grande. E aí, diante disso, tentar saber a data do jogo do Avaí, para a gente pensar no que fazer agora. É inegável que a gente não vai dar para abrir mão das 2 rodadas para descansar jogador mesmo, porque nós nem teríamos, se a gente tirasse 10 jogadores, a gente não teria não tem 13, acho que sobra. Ou seja, não há muita escolha. Nós vamos ter que enfrentar Ceará e Avaí com força máxima dentro das condições de cada um e arriscar um pouco. Vamos ter que correr riscos. Não vai dar para fazer uma preparação mais calma e tranquila, estudando o Del Valle. Nós vamos ter que usar o último espaçamento entre Avaí e Del Valle para tentar preparar um time com as características. Agora, a partir de agora, eu também quero olhar um pouco mais o Del Valle, né? Porque nós não tivemos tempo. Foi quinta que nós classificamos, né? Domingo à tarde nós tínhamos placas contra o Corinthians. E na quarta você pega o Flamengo, é pesado, né? É pesado para você ficar estudando os outros, sendo que você tem 2 jogos tão difíceis como foi Corinthians e hoje o Flamengo. Mas nós precisamos usar tudo que nós temos para... Nós não podemos correr risco no brasileiro. E é complicado. Correr risco no brasileiro. Lógico que um título é muito importante, mas correr risco no brasileiro é uma coisa que não podemos deixar acontecer. É isso, de jeito nenhum. Não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro para não correr risco. Teve essa força aí do presidente, diminuindo o valor dos ingressos para partidas aqui no estádio do Morumbi. Deve acontecer isso com frequência até a final do Campeonato Brasileiro, a menos que o São Paulo consiga vencer aí em uma sequência gigantesca, vários jogos dentro e fora de casa, aí de repente ele pode repensar. Mas aí até como prêmio para a torcida, para apoiar nesse momento difícil, eu optaria por manter esse ingresso reduzido e, se fosse possível, reduziria ainda mais, para encher o estádio do Morumbi
até uma forma de agradecimento a você, torcedor, que tanto apoiou o time e tem apoiado o time e deve continuar apoiando o time na temporada 2022. O São Paulo, para esse jogo contra o Ceará, tem algumas dúvidas. Jogo que acontece amanhã. Felipe Alves deve ser o goleiro, esquema com 2 zagueiros, ou seja, linha de 4, Rafinha na lateral direita, Reinaldo ou Wellington na outra lateral, os zagueiros Ferrarese e Luizão ou Diego Costa. Então pode ser Ferrarese, Luizão ou Diego Costa. Dos 3, 2 zagueiros. O meio-campo só tem um primeiro volante, porque o Gabriel Neves, eu disse aqui, está machucado. Pablo Maia e Galopo devem fazer o esquema de marcação do time do São Paulo. Thales Costa e Alisson completando o meio-campo, o Patrick ficando como opção no banco de reservas. Lá na frente, Busto, Caleri ou Luciano. Caleri ou Luciano. E Bustos. Na Ruel, Bustos tendo mais uma oportunidade. Pelo que eu vi aqui, claro, tem chegado poucas bolas para os atacantes, até o Caleri já está há 8 jogos sem fazer gols e aquela coisa, né? Nesse esquema atual aí mudaram até a música do São Paulo, né? Aquela história de toca pro Caleri que é gol, agora não estão tocando pro Caleri e aí não tem gol, já são 8 jogos sem fazer. Então o ataque com Naruel, Bustos e Caleri ou Luciano. Essa é a prévia do São Paulo, que ainda tem um treino neste sábado, depois a viagem para a capital cearense para esse jogo dificílimo contra o Ceará. Bom, eu gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário, seu desabafo sobre essa decisão de mudar o valor dos ingressos, reduzir pela metade em alguns setores do estádio do Morumbi, essa prévia aí da escalação do São Paulo para esse jogo contra o Ceará e a declaração do Rogério Ceni, dizendo que vai com força máxima no Campeonato Brasileiro e correndo riscos. O risco sempre existe, de repente você machucar um jogador titular e perdê-lo para esse jogo importantíssimo contra o Independente Del Valle. Mas chegou numa altura do campeonato que não pode escolher. Tem que correr risco para não correr o risco de ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Correr risco faz parte. Só corre risco quem está ali exatamente para isso, para trabalhar e para buscar alternativas. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana para você, que o frio dê um tempinho, porque ele já está meio que incomodando um pouco, mas fiquem com Deus, se cuidem e olhem no São Paulo nesse jogo dificílimo contra o Ceará. Time forte, time rápido, time veloz, no calor, num campo grande, num estádio em que a pressão nunca é pequena. Tá bom? Beijo no seu coração. Valeu, tchau.